Mas temos notícias boas sobre contratações, tá? Com a venda de Gabriel Peck para o Cruzeiro e a possível venda de Carlos Andrés Gomes para o futebol europeu, o Vasco pode captar aí 80 milhões de reais em dinheiro nos próximos dias. E aí esse dinheiro o Vasco pretende usar como garantia financeira pelas contratações do zagueiro Jair Cunha, jogador brasileiro que está no Nottingham Forest da Inglaterra, é um jogador aí que é um pedido da diretoria do Vasco, a família Lamáquia, um jogador jovem, 21 anos de idade, já atuou muito em alto nível no futebol brasileiro, foi campeão pelo Botafogo da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, inclusive jogando ao lado do Cuiabano. Então, um jogador que, se o Vasco conseguir essa semana destravar essa negociação, tem tudo para ser um reforço de peso. O volante, Nelson de Ossa. Esse dinheiro praticamente sela a negociação, porque é tudo que o Betis quer, é uma garantia financeira. Então, o Vasco, tendo essa grana na conta bancária, vai dar aí como garantia e o Betis vai poder assinar o contrato de empréstimo do de Ossa para o Vasco de 1 ano, com a opção de compra no meio do ano que vem. E o terceiro jogador que está muito afim de jogar no Vasco, tá querendo demais jogar no Gigante da Colina, que é o atacante Alba Meyang, cara. A informação é que o jogador já deu ao Vasco o aval para sua contratação. Então agora é aguardar, é esperar as cenas dos próximos capítulos e torcer para que a Justiça do Rio de Janeiro tome uma decisão coerente e, muito importante, uma decisão rápida em relação a essa situação judicial no Gigante da Colina. Fala sobre Jair Ventura, cara. Pelo que a gente apurou, o Vasco ainda segue tentando convencer o Jair Ventura a jogar a toalha no Vitória da Bahia. Só que o Jair Ventura, apesar dele ter gostado do projeto, apesar dele ter gostado da possibilidade, né, de trabalhar no Vasco num projeto de longo prazo, né, no mínimo até o final do ano que vem, ele ainda está muito reticente, muito preocupado com a situação jurídica do clube. Pelo que a gente soube, se a liminar que mantém o Pedrinho fora da cadeira da SAF, ela cair, se o Pedrinho voltar a ser o administrador da SAF, tem tudo para o Jair Ventura aceitar o desafio, tem tudo para ele abandonar o Vitória e vir para o Gigante da Colina ainda essa semana. Caso contrário, o Vasco realmente vai ter que ir com o Bruno Lazzaroni aí nessa semana que vem, justamente contra o próprio Jair Ventura nessa volta do Campeonato Brasileiro. E aí, dois treinadores ex-técnicos do Vasco parece que se manifestaram aí sobre a possibilidade de voltar para o Gigante da Colina. O primeiro foi o técnico Zé Ricardo. Todo mundo conhece, trabalhou no Vasco em algumas ocasiões, foi o último treinador que levou o Vasco para uma Libertadores da América, lá atrás em 2019. Muita gente esquece disso. Mas o Zé Ricardo aí falou que até agora não houve contato, né, que se tiver, ele vai ficar honrado em negociar, em conversar, mas até agora não teve nenhum tipo de contato da diretoria vascaína. Eu não acredito que o Zé Ricardo venha, não acho que é o estilo de jogo que o Pedrinho gosta, né? Eu acho que é o contrário, é um treinador muito mais conservador, né? Joga um estilo de jogo mais retranqueiro ali, mais defensivo, mas, enfim, não descarte a possibilidade. O outro foi o Jorginho, que também já trabalhou no Vasco, um cara que, vencedor, foi jogador, treinador do Vasco. Mas o Jorginho, cara, não tem um trabalho, né, de qualidade desde 2022, quando ele trabalhou no Vasco também, né? Então o Jorginho está muito tempo fora do mercado. O Jorginho deu uma entrevista ontem falando que se o Vasco entrar em contato com ele, na mesma hora ele já aceita, ele não vai nem querer negociar, ele já diz sim ao Vasco da Gama, falou que é um chamado, né, se o Vasco quiser a volta dele. Eu acho pouco provável, tá? Eu acho muito pouco provável que o Vasco vá atrás do Jorginho, apesar do próprio Jorginho querer voltar aí ao Gigante da Colina. Enquanto o Vasco não anuncia o seu novo treinador, o martelo já foi batido sobre quem comanda a equipe no jogo contra a equipe do Vitória. O Vasco já definiu quem comandará a equipe na retomada do Campeonato Brasileiro. Enquanto a diretoria segue em busca de um substituto para Renato Gaúcho, Bruno Lazzaroni vai dirigir o time diante do Vitória na volta, né, do Brasileirão após a Copa do Mundo. A agência RTI apurou que a decisão evita ali uma definição precipitada por parte da direção. Até o momento, o Vasco ainda não chegou a um consenso sobre o nome ideal para assumir o projeto esportivo do Gigante da Colina. Nos bastidores, a avaliação no Vasco é que o clube precisa contratar um treinador com perfil capaz de tirar o Vasco da zona de rebaixamento do Brasileirão, mas as negociações têm encontrado obstáculos importantes, principalmente por conta da bagunça judicial que está vivendo o Vasco da Gama.
Mesmo sem a confirmação de um novo comandante, o Bruno Lazzaroni recebeu o respaldo ali do alto comando cruzmaltino para dar continuidade ao planejamento elaborado durante a intertemporada, pensando no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Desde a saída de Renato Gaúcho, o Vasco está na busca por um técnico experiente. O objetivo era contratar um nome de peso, mas as primeiras investidas não tiveram sucesso. Então, para o jogo contra o Vitória, Bruno Lazzaroni, confirmado como o treinador do Vasco. O interino, né, Bruno Lazzaroni, vai para esse jogo aí contra o Vitória lá em Salvador. Bom, meu amigo vascaíno, a direção do Vasco vive uma grande expectativa pela queda da liminar no dia de hoje. A liminar que afastou o presidente Pedrinho e outros membros do Conselho de Administração da SAF do Vasco da Gama pode ser revertida hoje, porque o Vasco protocolou 2 agravos de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e espera que a Justiça restabeleça o controle administrativo de imediato no dia de hoje. Os agravos apresentados pelo Vasco já estão ali na mesa do juiz para a conclusão final. Então, a qualquer momento pode sair a decisão que pode ser favorável ou não ao presidente Pedrinho, mas a expectativa é de no dia de hoje sair essa decisão do agravo do Vasco da Gama, que aí pode restabelecer o Pedrinho no comando da Vasco SAF ou não, ou continuar do mesmo jeito. Tudo pode acontecer, mas tem muita confiança, né, no Vasco de que essa liminar será revertida. As principais preocupações da direção do Vasco nesse momento são a venda da SAF, a recuperação judicial, manter o pagamento da folha salarial em dia e a chegada de novos reforços e novo treinador. Tá tudo meio que paralisado, né, desde que o Pedrinho foi retirado ali da administração da SAF do Vasco. O Pedrinho que recebeu apoio aí, né, dos últimos dias, apoio do Conselho de Beneméritos do Vasco, enfim, conselheiros do Vasco, muita gente se manifestando, né, a favor do retorno do Pedrinho, e claro, essa manifestação é importante e creio que também a justiça analisa tudo isso, né? Porque desde que o Pedrinho foi retirado ali da SAF Cruzmaltina, o clube virou uma bagunça, né? Exonerações, pedido de demissão, enfim. A justiça meio que colocou ali um interventor para tentar botar ordem na casa, mas o que tá faltando, o que mais está faltando é ordem na casa, né? Então a esperança é grande de acontecer essa reviravolta no dia de hoje. Vamos falar sobre Gabriel Peck, que foi anunciado de forma oficial pelo Cruzeiro. O Cruzeiro anunciou de forma oficial a contratação de Gabriel Peck, que assinou até junho de 2031 com a Raposa. Então o cria da colina, Gabriel Peck, será jogador, aliás, já é jogador do Cruzeiro. O Vasco vai receber cerca de 20 milhões de reais nessa transação, já que tinha 30% dos direitos do jogador. É isso, meu amigo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui! Só uma informação, Sérgio. Chegou agora às mãos do desembargador da 20ª Câmara de Direito Privado. O processo de agravo foi oficialmente repassado. Já saiu da 15ª Vara, da 15ª Câmara de Direito Privado, foi para a 20ª Câmara de Direito Privado. Então, o doutor César Cury já tem o processo em mãos, mas o nosso foco, a galera que está aí na torcida, reze para Nossa Senhora da Simone Chevran, porque ela pode dar o despacho antes, bem antes, do desembargador. É bom lembrar que o desembargador está com 2 agravos, o agravo do Vasco e o agravo dos conselheiros, dos 3 conselheiros, Pedro Paulo, o presidente Pedrinho, o Cristiano Campos, Cristiano Stockler e o Felipe Elias, os 3 que ingressaram com esse agravo de instrumento. Então, o doutor César Cury, da 20ª Câmara de Direito Privado, acaba de receber, foi a movimentação agora da manhã, e a expectativa pela 6ª Vara. Quer pegar uma velinha? Faz uma vela, acende, bota o nome da Simone embaixo e fica o dia inteiro do lado dela rezando. De repente, a doutora Simone, que tenha... Doutora Simone, clarividência, que a senhora faça o melhor julgamento, até para isso que a senhora estudou, se capacitou e é profissional do negócio. Julgue. É isso que tem que ser feito. Agora, nunca esquecendo que todos vocês da justiça, eu sempre reitero isso aqui, porque a gente esquece muito isso, todos da justiça,
todos do Legislativo, todos do Executivo, todos são colocados e pagos pelos contribuintes, pelo povo. Pense no povo na hora de votar. Pense no povo na hora de julgar. Pense no povo na hora de decidir. É muito importante que isso seja feito. Justiça passa pelo crivo do povo. E hoje, o torcedor do Vasco sofre, amarga um sofrimento, uma humilhação que foi retratada ontem pelo doutor Eduardo Biondi, quando fez o seu despacho, dizendo que iria passar para a 20ª Câmara. Esculhambou o Vasco, de novo. Aliás, eu vi uma reportagem muito interessante, alguém que pegou um despacho de 2000 e não sei quando, de um juiz que também esculhambava o Vasco. Pô, tudo no Vasco é judicializado, a gente já pegou várias ações aqui, os caras não se acertam. E ontem o doutor Eduardo Biondi deu aquele esporro literal, quase dizendo, pô, vocês não se ajustam não, cara. Tudo no Vasco é na porrada, tudo no Vasco. E colocou claramente, desde 2000, são 26 anos que esse clube só define o seu futuro, o seu presente, através de ações na justiça. Isso é inacreditável, que esses agentes políticos do Vasco não tomem tenência, cara. Vocês estão destruindo o Vasco. Vocês podem ter o direito de brigar pelo que vocês quiserem. A justiça está aí para quem quiser. Mas pensa um pouquinho, cara. Pensa um pouquinho. Vejam as repercussões. Talvez para vocês não seja tão bom, mas e para a coletividade? E para o povo? Ouça um pouco mais o povo, sabe? Entendam um pouco mais o que está sendo do clamor das ruas, cara, porque está muito chato isso, cara. A gente está triste, a gente está amuado, a gente não consegue vibrar com nada, a gente não consegue ter prazer. Foi uma das piores fases de Copa do Mundo que a gente teve, cara. A gente não conseguiu desfrutar porque o tempo todo a gente tinha que estar preocupado porque a justiça é isso, porque a justiça é aquilo, porque tira daqui, porque não pode. A gente está igualzinho aquele menino na porta da padaria vendo o frango rodar. O frango está rodando, bonito, lindo, douradinho, e a gente não consegue pegar o frango. Justiça, se tiver que ser justa, dá o frango pra gente comer, cara. Dá o franguinho, pega o franguinho, divide o franguinho pra galera. O torcedor do Vasco está com fome. Merece um pouquinho de alegria. E olha, são 20 milhões de contribuintes, de gente espalhada pelo mundo. Então, doutora Simone, que Deus ilumine a sua decisão no dia de hoje. O treinador do Vasco, ele tem que estar adaptado a uma realidade. Por exemplo, base. Um novo treinador do Vasco tem que usar a base. Precisa usar mais a base. Não pode se ver privado de usar a base porque só quer jogador pronto. Eu também quero. Eu também quero ser treinador assim. Eu quero contratar esse, e vamos que vamos. E se não der certo, bonitão, quem é que paga a conta? Entendeu? Então eu acho que um novo treinador tem que ser escolhido. Por isso, por exemplo, o nome do Vitor Pereira, que eu ouvi, eu não gosto. Tá? Porque eu acho que é um treinador que, tudo bem, tem seu nome, fez um trabalho bom no Corinthians, fez um péssimo trabalho no Flamengo. É um treinador que teria que se adaptar, entender. A gente não tem tempo mais para isso, cara. A gente precisa de um Jair Ventura, de um Odair Hellmann, Operário, de né? um Guanais. Gente que já está aqui antenado com o negócio, sabe? Ou então um treinador, no máximo aí, um argentino que esteja mais próximo aqui. Acho que isso é fundamental para que a gente não perca tempo, porque o trabalho de 3 semanas do Bruno Lazzaroni com os jogadores, eu tenho certeza que foi bom. Tenho certeza. Ele, o Luizinho, a comissão técnica permanente do Vasco, fez um bom trabalho. Por quê? Porque eles conviveram com o Diniz, eles conviveram com o Renato, então eles sabem onde estão os erros, eles sabem quem tem que melhorar fisicamente, quem tem que melhorar em termos de posicionamento tático, sabe, ajustes. Vai jogar uma partida maravilhosa contra o Vitória? Não acho. Até porque o Vitória, a gente mostrou ontem a estatística. O Vitória tem uma derrota jogando em Salvador esse ano. Perdeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E tem um empate com o Corinthians. O resto é tudo lambada. É tudo porrada. Fora de casa é um gatinho, dentro de casa é um leão, que aliás é o apelido deles. Então vai ser um jogo brabíssimo, dificílimo. Mas eu me lembro, por exemplo, o Rafael Paiva, quando estreia no Vasco, logo depois que o Ramon Dias é demitido, é um jogo de Copa do Brasil contra o Fortaleza em Fortaleza. Ele segurou a barra. Segurou. Botou 3 zagueiros, segurou, montou e classificou o time no jogo do Rio de Janeiro. Então, assim, não é algo impossível. É claro que a gente está muito descrente
Porque nós, e principalmente o torcedor do Vasco, tá numa vibe como se o Vasco não tivesse nada. Tá tudo parado, tá tudo horroroso. Pô, mas esse time tá muito mal. Só lembrar, o Vasco tá na zona do rebaixamento, ok. Já num ambiente meio conturbado com o Renato. É um ponto para sair. O Vasco tá nos playoffs da Sul-Americana e tá nas oitavas da Copa do Brasil. Então, bem ou mal, a vida segue. A vida continua com esse time aí. É claro que uma correção de rota, uma melhoria, e é bom lembrar a janela, Sérgio, que está aberta até setembro. Tem tempo, é. Talvez seja tarde para contratar algum jogador, mas antes tarde do que nunca, de você buscar alguém. É claro que vai acabar o Vasco pegando ou a xepa, porque a janela vai abrir amanhã, ou então vai ter que pagar mais caro. Só que o pagar mais caro talvez não seja o problema se você conseguir resolver esse imbróglio e colocar o investidor, né? Agora, não dá para torcer para a Argentina. Agora o Messi é um negócio, né, Sérgio Kid? Que jogador de futebol, né, cara? Porra, que jogador de bola, né, cara? O cara bota a bola debaixo do braço. E o mais legal, cara, que é um tapa na cara de todos esses jogadores brasileiros recentes, os futuros que virão aí. O cara com 40 anos de idade ainda chora de emoção depois de um jogo de oitavas de final, cara. Ele estava mais emocionado do que quando ele foi campeão, Flávio. Foi Sim. assim, mostra quanto que ele se importa, quanto que ele tá afim, né? A própria Federação Argentina até fez uma postagem agradecendo por essa dedicação. O cara que ganhou tudo como ele realmente mesmo. Apesar de ser Argentina, é bacana de ver, né? Não, muito legal, cara. Eu acho que o Messi ontem deu um exemplo para todo mundo, cara. Para aquele que pensa em desistir, aquele que pensa em não ir à frente, porque o Messi se viu ontem numa situação muito constrangedora. Ele ia acabar. A participação brilhante dele em Copas do Mundo, às vezes mal, às vezes bem, e faz parte, né? São 32 seleções, agora né, esse monte de seleção aí, só uma que vence, não dá para você vencer sempre, pô, perdendo um pênalti e tirando o país dele, porque quando fez 2-0, a vaca foi pro brejo, todo mundo pensou nisso. Pô, mas o cara, sabe, é uma tenacidade, era ele, cara, com quase 40 anos, ele ia lá atrás pegar a bola e cortava todo mundo e metia no Julián Álvares, depois no Lautaro tentava fazer 1-2. Que jogador, cara. Eu tenho assim, eu falei isso ontem à noite no News, eu me transportei para 89, quando eu fui ao Maracanã, não estava trabalhando, eu disse, pô, cara, eu vou ver o Maradona jogar. Eu fui ao Maracanã para ver Paraguai e Argentina, o Maradona jogando, e foi um privilégio, cara. O Maradona faz uma jogada no meio de campo, que ele domina, a bola quica, ele de costas no meio de campo, ele chuta pro gol, cara. A bola viaja o campo todo e bate no travessão e sai. Aí, porra, todo mundo bateu palma de pé e eu falei, da mesma forma como ontem eu ouvi, até o Ricardinho na transmissão do Sport TV, agradecer, dizer, pô, cara, obrigado, o privilégio de estar aqui. Eu fiz a mesma coisa. Novo, cara, com 19 anos de idade, eu agradeci, eu falei, pô, obrigado por poder estar aqui e ver esses craques, sabe? Ver esses gênios da bola, cara. Então, é muito legal a gente ter uma referência, né? Que é uma coisa que a gente não tem no Vasco, né, cara? Há muito tempo, da gente buscar uma referência como jogador, um destaque. Durante um período aí, a gente se abraçou ao Verratti, né? Sendo o cara que de alguma maneira nos dava uma esperança de um gol, uma alegria. Mas é muito pouco para um clube que tem tanta tradição de ter esse tipo de jogador. Porque o Vasco nunca foi tirando algumas gerações, nunca foi, sempre foi o patinho feio, cara, sempre foi o clube da luta, da disposição, da alma, um pouco desse sentimento argentino, mas tinha lá, ou era o Edmundo, ou era o Romário, ou era Roberto, sempre teve um cara para decidir. E ontem o Messi mostrou que vale a pena, cara, o futebol é espetacular, é maravilhoso.